Aplicação planilha CASO-FX991 LACW. Então vamos lá. Uma das possíveis aplicações, né, para utilizar, né, uma das possíveis utilizações dessa aplicação planilha da calculadora, encontrada aqui em Home, certo? Uma das opções aqui no menu inicial, é quando você tem duas variáveis, uma lista, né, um conjunto, né, formado aí um conjunto de duas variáveis, certo? Por exemplo, x de 1 a 10, y de 30 a 40, e você tem uma fórmula para aplicar essas duas variáveis e vai gerar também uma terceira lista de dados. Então é uma possível aplicação. Então eu bolei um exercício aqui simples envolvendo frequência de ressonância entre elementos passivos acumuladores de energia, né, sejam eles mecânicos ou elétricos. Né, bobina, por exemplo, nos circuitos elétricos, bobina e capacitor, indutor e capacitor. Né, indutor representa a massa, capacitor representa a mola para um sistema mecânico. Né, e nós podemos calcular a frequência de ressonância entre esses dois componentes. Então eu vou gerar uma lista de indutores, certo? 10 mA, iniciando em 10 mA, 11, 12 até 24 mA, e uma lista de capacitores, 1 microfarad, 2 microfarads, 3 microfarads até 15 microfarads. O indutor vai representar o X e a lista de Y vai ser representada pelos capacitores. Né? E eu vou combinar os dois para calcular a frequência de ressonância, certo? Vai ser a nossa terceira lista. E nós vamos utilizar a planilha para isso. Tá? Então vamos entrar aqui na aplicação planilha. Entrando na aplicação, você tem uma planilha de 5, 1, 2, A, B, C, D, E. 5 colunas, certo? 5 colunas e 45 linhas. Além disso, você tem um limite de dados, certo? Que, por exemplo, se você inserir um número numa célula, você utiliza 10 bytes né, desse limite. Deixa eu mostrar aqui. Memória disponível, certo? Então aqui vai te dizer o quanto de memória disponível você ainda tem. No meu caso aqui, depois de gerar essa lista, né, eu ainda tenho 1182 bytes livres. Ok? Então tem uma limitação. Né? Se você utilizar a célula para números, você consome menos bytes. Se você utilizar para fórmula, você consome um pouco mais de bytes. Ok? Bom, mas voltando lá, eu tenho aqui na minha coluna A minha lista de indutores, iniciando em 10 mA até 24 mA. Então está aqui, 0,01, 10, né, mili, certo? Até descendo 24, aqui, 0,024. Bom, mas como eu inseri isso aí? Bom, a primeira linha, certo? Aliás, a célula A1, né? Que seria essa aqui, A1, eu inseri normalmente 0,01, ok? E dei um ok. A segunda, eu já fiz o seguinte, eu fui aqui em Tools e utilizei o preencher fórmula, ok? Que fórmula que eu coloquei? Eu coloquei a célula 1 mais 1 mA, por isso que ficou 10, 11, 12, 13 até 24. Então vou dar um executar aqui só para dar uma fórmula. Aí eu fiz o seguinte, A1 mais 1 mili, certo? Mili é 10 a menos 3. Então, vamos lá, menos 3. Ok? Enter. E eu coloquei intervalo de A2 até A15. Tá? Então vai fazer isso, vai repetir isso, né? Vai pegar A2, somar mais 1, A3, somar mais 1, até chegar a A15. Executar, executar. E ele montou aqui minha coluna de indutores. Mesma coisa eu fiz para capacitores, certo? Na célula B1, vamos lá até a célula B1, eu coloquei o capacitor de 1 microfarad, 1 vezes 10 a menos 6, 1 microfarad.
E na célula B2, eu coloquei B1 mais 1 vezes 10 a menos 6 microfarad. Aí ficou a coluna de capacitores. Na terceira coluna, é a coluna do cálculo da frequência de ressonância. Certo? E seria essa fórmula aqui. Está aqui, ó, 1 dividido por 2π raiz de A1 vezes B1. Como uma planilha eletrônica, ela vai mudando A2 vezes B2, A3 vezes B3 e calculando a frequência de ressonância. Bom, a terceira coisa que você pode fazer é dar um Shift QR, gerar um QR Code e obter na tela do seu smartphone essa tabela. Certo? Aqui você tem a relação de indutores, a relação de capacitores e a frequência de ressonância, certo? Para os pares. Ok? Bom, então essa é uma aplicação, modo de utilizar, né, a aplicação planilha da calculadora Casio FX 991 LACW. Muito obrigado e até a próxima.